Boa noite, queridos irmãos. A graça do Senhor Jesus e a paz infinita que Ele nos dá, seja com o seu coração. Salmo 86, abra sua Bíblia comigo no Salmo 86. Salmo 86. Vamos orar ao Senhor, primeiramente. Pai, ouviremos hoje um pouco mais sobre o Teu santo caráter. Aprenderemos mais sobre Ti. Mas precisamos, ó Deus, além de ouvir, aprender essas verdades e nelas crer. E também, ó Deus, depois praticá-las sinceramente. Ó Santo Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse sentido. E molde-nos conforme a Tua palavra. Por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós oramos. Amém, Senhor. Sempre que nós somos acometidos por uma adversidade, por uma luta, uma dificuldade, somos desafiados a não cairmos no desânimo, não é mesmo? Às vezes a luta vem com força sobre nós, as ondas da vida batem com força em nosso barquinho, em nosso coração, e a gente luta, as forças vão embora e a gente não consegue atracar no porto seguro. Nós não conseguimos vencer a luta. A bem da verdade, irmãos, a nossa vida é uma vida de lutas, é uma vida de dificuldades. Vencemos uma luta hoje, amanhã já teremos outra. Amanhã já enfrentaremos outra. E a cada nova luta que nós passamos, Deus nos fortalece para a próxima que virá. Às vezes a que vem depois é mais forte ainda do que veio antes. Às vezes não, às vezes vem mais brando. Às vezes, como diz lá no livro de Atos, Deus nos manda tempos de refrigério. Mas fato é, enfrentamos adversidades. E às vezes, no desânimo que bate em nossa alma, nós precisamos ser estimulados a prosseguirmos, estimulados a transpor as adversidades. E eu quero, nessa noite, falar com você, com base neste salmo, sobre isso. Estímulos para transpor as adversidades. Estímulos para vencermos as adversidades que surgem em nossa vida e podem surgir. E olhando para este salmo, nós veremos que todos os estímulos que precisamos, encontramos na pessoa de Deus. Se você buscar estímulos, se você buscar estímulos para o seu coração na hora da adversidade, que não estejam em Deus, você estará se alimentando de falsas esperanças, se alimentando de falsas expectativas, que só servirão para deixar você ainda mais abatido e ainda mais cansado diante das lutas dessa vida. Nós não sabemos a ocasião em que este salmo foi escrito. Nós não sabemos a ocasião em que este salmo, Davi compôs este salmo. Sabemos que este é o único dos salmos de Davi que fazem parte do terceiro livro do Saltério. O terceiro livro que começamos a ver lá no Salmo 73. Você pode conferir lá, no Salmo 73, e vai encerrar no Salmo 89. É o único dos salmos deste livro, deste grupo dos salmos, do terceiro livro, que é acreditado a Davi. Nós não sabemos a ocasião em que ele escreveu este salmo. Pode ter sido numa daquelas situações em que Saul o perseguia, ou seu filho Absalão, pode ser, mas fato é que Davi estava sob uma adversidade terrível.
E nessa adversidade ele então buscou a Deus. Vejamos aqui neste salmo 3 estímulos que encontramos na pessoa de Deus. 3 estímulos que encontramos para o nosso coração quando atravessarmos por uma adversidade, se olharmos para Deus. Eu convido que você pense aqui numa parede de vidro. Você vê o que está do outro lado da parede de vidro, né? Como essa parede aqui. Você vê o que está do lado de lá. Eu convido você a olhar para a sua adversidade como se fosse essa parede de vidro. Você sabe que ela está aqui. Você sabe que você tem que transpor essa adversidade. Mas você tem que estar mirando, olhando para Deus. Para o que Deus tem preparado para você. Quando você passar, enquanto você passar por essa adversidade e quando você passar por ela. O que Deus tem preparado para você. Eu convido você a pensar desse jeito nas suas adversidades enquanto meditamos agora neste salmo. Então vejamos o primeiro estímulo que encontramos em Deus quando nós passamos por adversidade. O primeiro estímulo está no verso 1 ao verso 7. E este estímulo é a sua aliança inabalável. A aliança que Deus fez conosco, que é inabalável. Este salmo ele apresenta uma estrutura interessante. O versículo 5, o versículo 10 e o versículo 15, Davi fala nesses versículos sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? E com base em cada um desses versículos, ele apresenta uma verdade naquele grupo de versículos. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 7, esse versículo que é o ponto principal desses 7 versículos, é o versículo 5, no qual nós vemos quem é Deus. Ele diz assim, né, no verso 5, eu vou ler o verso 5 primeiro, depois eu leio os outros versos. No verso 5, Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. A palavra benignidade, a qual diz aí que ele é Deus abundante em benignidade, a palavra benignidade é a palavra reset, de onde vem a palavra misericórdia, que nos lembra a aliança de Deus conosco. E ele começa esse salmo chamando Deus pelo seu nome pactual, o nome do pacto, né? Aquele nome em que Deus se revelou a Moisés, fazendo um pacto com o seu povo. É o nome Senhor, com todas as letras maiúsculas. É o nome Yahvé, no hebraico, com todas as letras maiúsculas. Esse microfone está dando trabalho. Estava solto aqui. Então, no versículo 1 diz assim, no versículo 1 ao versículo 7. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Então, como nós vimos no verso 5, Deus é apresentado como aquele que é bom e compassivo, abundante em benignidade. Como disse, a palavra benignidade aqui aponta para a aliança de Deus com o seu povo, a misericórdia de Deus. E mais especificamente, a aliança que Deus fizera com Davi, texto esse que nós lemos na liturgia, no começo do culto, lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 17, que narra ali a aliança de Deus com Davi. E quando Davi pretende construir um templo ao Senhor, e Deus diz para Natã, diga para Davi que eu não quero templo nenhum. Se ele está achando que eu preciso de templo, eu quero que ele saiba de uma coisa, quem vai construir uma casa para quem? Sou eu. Eu é que construirei para Davi uma casa, mas essa casa quem construirá será o filho dele, Salomão. Mas a casa de Davi será uma casa eterna, o reino de Davi será um reino eterno. Bem, se você for em Israel hoje, você não vai encontrar o trono de Davi. Então, a que Deus se referia, ou a quem Deus se referia quando disse que Davi
teria um reino eterno, ao seu descendente mais ilustre, Jesus, o filho de Davi, ao Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi. E toda vez que alguém fala de Jesus, toda vez que alguém falar de Jesus, também se lembrará de Davi, seu ancestral. Deus deu a Davi essa honra, dele ser lembrado como de Jesus, ser chamado de o filho de Davi, o descendente mais ilustre de Davi. E assim o reino de Davi se tornou, o reino dele se tornou eterno. Não quer dizer que exista o reino de Davi, mas a lembrança ficou. Deus honrou a Davi. O que Deus estava mostrando para Davi quando fez aliança foi justamente isso. Davi, não é você que faz algo para mim, sou eu que faço por você. Não é você que me dá alguma coisa, sou eu quem dou para você. Não é você que me agrada construindo ou fazendo coisas, mas sou eu que te encho de alegria, de paz, de força. Então, quando Davi, ele pede ao Senhor, nessa oração, este salmo é uma oração, como diz o título, é a oração de Davi. Quando Davi pede a Deus essas coisas, essas bênçãos, ele faz isso confiado na aliança que Deus havia feito com ele. Uma aliança que é inabalável, uma aliança que não é, em momento algum, revogável. Deus não revoga a aliança dele com seus servos. A aliança de Deus é perpétua. E com base nessa aliança, na fidelidade de Deus em cumprir essa aliança, Davi então faz 5 pedidos a Deus nesses 7 versos. No primeiro nós vemos, o primeiro pedido, lá no verso 1, ele pede para Deus inclinar-se e ouvir as suas orações e responder-lhe as orações. Inclina os ouvidos e responde-me, ele pede ao Senhor. Davi clamou a Deus por socorro, chamando-o pelo seu nome pactual, Senhor. Então ele lembra aqui da aliança de Deus. E quando nós lembrarmos da aliança de Deus conosco, nós precisamos lembrar que Deus é fiel, como tocou a nossa irmãzinha no prelúdio. Tu és fiel, Senhor. Como tocou a nossa irmãzinha Gabriela. Tu és fiel, Senhor. Sim, Deus é fiel, Ele cumpre o que Ele prometeu. E é com base na fidelidade de Deus que nós devemos, então, nos dirigir a Ele. Observe quantas vezes Davi, neste salmo, se designará como teu servo. Ele fala, o teu servo, falando de si mesmo, falando para Deus, eu sou teu servo. Então, o tempo todo ele está dizendo que ele é servo de Deus. Ele se põe como alguém que depende de Deus. Ele reconhece quem é Deus na sua vida. E ele sabe que Deus é fiel em cumprir o que ele prometeu. E aqui nós vemos também que Davi suplicou a Deus que se inclinasse para ele e ouvisse a sua oração, porque ele estava aflito e necessitado. As melhores orações nós fazemos quando estamos nessa situação de aflição e de necessidade. Alguém disse que nesse momento de tribulação a gente se humilha diante de Deus. Bem, nem sempre, né? Muitas vezes a gente se revolta contra Deus e isso é pecado. Mas nós devemos aproveitar esse momento de aflição que nós estivermos passando, de adversidade, de necessidade, e derramar o nosso coração na presença de Deus. Clamar a Deus, Senhor, inclina os ouvidos. Inclina e ouve-me. Tem misericórdia de mim. Nenhuma oração e nenhum clamor são verdadeiros se não expressarem plena confiança na fidelidade de Deus em preservar sua aliança com seu povo. E também em reconhecerem a própria miserabilidade que os torna tão necessitados da graça de Deus. Nenhuma oração é tão agradável aos ouvidos de Deus como uma oração que expressa confiança na fidelidade de Deus, como fez Davi neste versículo. E também, quando um coração reconhece a sua miserabilidade, o seu pecado, e clama a Deus por misericórdia.
Se há uma oração que Deus nunca vai deixar de ouvir, é quando nós clamamos sinceramente a Ele por perdão e por misericórdia. Ele é bom e misericordioso. Ele é benigno, abundante em benignidade. O segundo pedido que ele faz está no verso 2. Ele pede a Deus para preservar-lhe a vida. Ele diz, preserva a minha alma. A palavra alma, na cultura bíblica, no conceito bíblico, alma significa a própria pessoa, a vida. Quando Deus criou Adão, Ele o fez alma vivente, né? Quando Davi fala de que para preservar a sua alma, ele não está pedindo só para preservar a sua parte espiritual, ele está pedindo para preservar ele todo, preservar a sua vida. E ele clama ao Senhor, preserva-me. E aí ele diz, pois eu sou piedoso. Volto a dizer, Davi não está sendo arrogante quando diz isso. Porque quando ele fala, pois eu sou piedoso, ele pede isso a Deus, né? Senhor, preserva a minha alma porque eu sou piedoso. Ele está dizendo o seguinte, né? Nós não devemos tomar isso como arrogância ou presunção da parte de Davi. Pelo contrário, o adjetivo piedoso aqui, lá no hebraico, Hassidim, significa praticante da misericórdia. E só pratica a misericórdia quem foi agraciado pela misericórdia de Deus. Tal como ouvimos há pouco na leitura, no momento da confissão. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem foi agraciado pela misericórdia de Deus, também tratará os outros com misericórdia. Quem foi perdoado por Deus, não rejeitará, não negará o perdão para quem quer que seja. Se você retém o perdão no seu coração, é porque você está achando que você é mais do que o outro. É porque você está se colocando acima do outro. E se julga melhor do que o outro. Do que aquele que te ofendeu. Quando na verdade, quem foi agraciado com o perdão de Deus, entenderá que jamais poderá negar o perdão a quem quer que seja, porque o pecado que você cometeu, o pecado que eu cometi contra Deus, é infinitamente maior do que o pecado que alguém cometeu contra você ou contra mim. E mesmo eu tendo cometido um pecado, uma ofensa tão grave contra Deus, Ele vem e me perdoa. Da mesma forma Ele fará. Você deve fazer isso. Quem é filho de Deus age como o Pai. Ele imita a Deus como filho amado. É disso que Davi está falando. Pois sou piedoso, ou seja, eu aprendi a ser piedoso com o Senhor. Eu aprendi a ser misericordioso com o Senhor. Eu aprendi a ser misericordioso. Terceiro pedido que ele faz a Deus, verso 3, compadecer-se dele. Ele pede a Deus, Senhor, compadece-te de mim. O verbo aí, compadece-te, né? Compadecer significa favorecer, mostrar favor. E ele de contínuo, como ele diz no verso 3, ele clamava ao Senhor de contínuo, ou seja, constantemente ele clamava ao Senhor. O problema nosso é que a gente não sabe clamar a Deus de contínuo. A gente sabe reclamar, mas clamar não. A gente reclama continuamente do que não tem, ou do que tem não era do jeito que a gente queria, não é? Mas a gente ainda não aprendeu a clamar a Deus continuamente. E Davi, clamando a Deus continuamente, ele vem e diz para Deus, Senhor, compadece-te de mim. Mais uma vez ele clama ao Senhor, compadece-te de mim. Favorece-me com a tua graça. Eu sei que eu não a mereço, mas eu careço dela, eu preciso. Os que clamam pela compaixão de Deus devem também demonstrar perseverança em oração, pois clamar pela misericórdia de Deus implica em uma atitude de constante quebrantamento na sua presença. Repito,
Se você clama a Deus por compaixão, você deve também demonstrar perseverança em oração. A Bíblia fala, na oração nós devemos ser perseverantes. Pois clamar pela misericórdia de Deus também significa ter uma atitude de constante quebrantamento diante dele. A gente precisava ficar mais triste na presença de Deus, sabia? Não estou dizendo que o crente tem que viver uma vida triste, não é isso. Mas a gente precisa exercitar mais o arrependimento na presença de Deus. Precisamos lamentar mais a nossa pecaminosidade. Não é lamentar os pecados, não. Ficar olhando para um pecado que você cometeu, do qual você já pediu perdão para Deus. E você ficar remoendo, dizendo assim, mas por que eu fiz aquilo? Está errado. Você está duvidando do perdão de Deus. Quando eu digo aqui lamentar a pecaminosidade, é lamentar justamente o fato de você, de nós abrigarmos ainda em nosso coração o pecado muitas vezes. Nós precisamos aprender a lamentar a nossa pecaminosidade, porque alguém que se vê como pecador diante de Deus, sempre será humilde na presença dele. Aliás, é assim que acontece a conversão. Enquanto o pecador não admite que ele é pecador, enquanto o pecador não admite que ele é um miserável, e entende que ele está em rota de colisão contra Deus, e haverá de sofrer a ira de Deus, se não houver arrependimento, ele não se arrepende. A verdadeira conversão, primeiramente, é o coração é tomado de uma profunda tristeza, de um profundo temor, de um profundo pavor contra a ira de Deus. Mas ao mesmo tempo que esse coração é apavorado com a ira de Deus, ele também contempla a benignidade de Deus em Cristo Jesus, e ele corre para Jesus, e confia em Jesus, e abrigado em Jesus, ele então sabe que Deus não virá contra ele com ira, mas virá salvando. Se não acontece assim a conversão, se não acontece desse jeito, não é conversão. Essa história de que quando eu era, antes da minha conversão, eu vivia endividado, agora eu tenho 3, 4 casas, 5, 6 carros, eu tenho dinheiro, eu viajo para onde eu quiser, quando eu quiser. Isso aí não é conversão. Isso não é conversão, isso é ilusão desse mundo. Não estou dizendo que Deus não possa te dar essas coisas, Ele pode, sim. E tudo é bênção dEle. Porém, a bênção do Senhor é para que você a use para a glória dEle e não para a sua vaidade. Mas isso não é conversão, porque que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma e perder a sua vida? O quarto pedido que Davi faz a Deus está no verso 4. Ele pede, alegra-me a alma. Alegra a alma do teu servo. Está falando dele mesmo, né? Em quem você busca alegria quando você está triste? Ou no que você busca alegria quando a tristeza toma conta do seu coração? O que tem sido a fonte de alegria para você? Quem é a alegria da sua alma? Se a sua alegria não for Jesus, se a sua alegria não estiver na palavra de Deus, você está apenas sendo um bobo alegre. Você está fazendo papel de bobo. Você está se enganando. Só isso. E se alegrando. Eu gosto muito de uma ilustração que C.S. Lewis usava. Aquele que procura a alegria desse mundo, procura se alegrar nas coisas desse mundo, em vez da alegria de Deus, em vez de se alegrar em Deus, é semelhante a uma criança que vai passar o fim de semana na praia. Mas em vez de desfrutar da praia, em vez de brincar na praia, ela fica brincando lá na casa onde ela está, com bolinhos de lama.
brinca lá no jardim, fica brincando com bolinhos de lama. E se deleita nos bolinhos de lama. Como um porquinho, né? Rola na lama, feliz da vida. Mas se ela saísse dos portões e fosse para a praia, ela veria algo maravilhoso ali. E desfrutaria de algo maravilhoso. Muitas vezes nós nos contentamos com os bolinhos de lama desse mundo. Quando nós temos à nossa disposição nada menos do que a glória de Deus. Para encher nosso coração de verdadeira alegria. Verdadeira alegria. E só podemos encontrar na palavra de Deus. O coração que experimenta a alegria que provém de Deus, nunca encontrará satisfação e alegria em nada e em ninguém neste mundo, além do próprio Deus. Sabe por quê? Porque quem está feliz com Deus, olhará para essa vida, viverá, desfrutará dessa vida, desfrutará das amizades, da comunhão com os outros, mas nunca perderá a alegria da sua alma, porque essa alegria é eterna, é perene, porque ela vem de Deus. Você já observou como nós colocamos a razão da nossa alegria nas circunstâncias? Você já observou como a gente coloca a razão da nossa alegria na mão de pessoas? Você já observou como a gente coloca a nossa alegria nos bens materiais, porque a gente acha que é dali que virá a nossa alegria? Se a sua alegria depende das circunstâncias, você é um infeliz. Oh, como você é infeliz. Isso explica tudo. Porque você vive uma vida amargurada, porque você vive uma vida se arrastando. Se Deus for a alegria do seu coração, você pode estar num leito de enfermidade, do qual você jamais se levantará. Se Deus for a alegria do seu coração, você pode perder entes queridos, pode perder coisas importantes para você, mas você continuará feliz, alegre, porque Deus é a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. E vou mais além. É lamentável como a gente busca nos remédios, nos psicotrópicos, a paz e a alegria que só Deus pode nos dar. É lamentável como nós buscamos nos vícios a alegria que só Deus pode nos dar. É lamentável como buscamos em outras pessoas a paz que só Deus pode nos dar. É lamentável. Davi pede também a Deus, quinto pedido, escuta-me a oração. Basicamente, tudo que ele já disse. No versos 6 e 7, ele diz para Deus, né? Escuta, Senhor, a minha oração, atende a minha voz. Aqui nós devemos ver um coração aflito. E observe como que a aflição é um momento especial para nos aproximar de Deus. Dificilmente, quando estamos vivendo um momento feliz em nossa vida, nós fazemos uma oração como essa. Dificilmente nós desejamos tanto a Deus assim, quando nós estamos num momento tranquilo em nossa vida. E eu chego a pensar que Deus muitas vezes não nos permite viver tranquilos, porque na nossa tranquilidade a gente se afasta dele. E que bom que no momento de aflição a gente tem esse Deus maravilhoso para nos socorrer, não é mesmo? Que bom que a gente tem esse Deus que é benigno, abundante em benignidade. Eu penso aqui numa fonte transbordando. Deus é abundante em benignidade. O segundo estímulo que nós encontramos para atravessarmos, para transpormos a adversidade, está no verso 8 a 13, dos quais o versículo principal é o versículo 10. No versículo 10 ele dá a estrutura para os outros versículos. No versículo 10 diz assim, pois tu és grande e operas maravilhas,
Só tu és Deus. Aqui Davi fala do caráter grandioso de Deus, ou seja, da sua glória incomparável. Esse é o segundo estímulo que este salmo nos mostra. A glória de Deus é incomparável. Nós vimos que a sua aliança ela é inviolável. Agora vemos a sua glória que é incomparável. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras. Observe que Davi, ele diz o que Deus é e o que Deus faz nestes versos. Então ele começa assim: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei o teu nome, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. No versículo 10 nós temos aí então o ponto central, mostrando quem é Deus. Pois tu és grande e operas maravilhas. Agora nós veremos o que Deus é e o que Ele faz. No verso 8, ele diz que Deus é incomparável. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Davi, ele falou aqui como um típico hebreu, que olhava para as nações vizinhas e via essas nações criando e produzindo seus deuses. E aí Davi diz assim: olha, Senhor, não há entre os deuses das nações um Deus que se compare ao Senhor. Pois tu és grande e operas maravilhas. Aqueles deuses não fazem nada. Porque aqueles deuses não passam de invenção do coração, da cabeça daqueles homens. Mas tu és grande. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. E aí ele diz que nada existe que se compare às obras de Deus. E aí então ele diz o que Deus faz. Deus faz obras incomparáveis. Deus faz obras tremendamente maravilhosas. E aqui não estou pensando só na criação do universo, nos astros celestiais, na complexidade do corpo humano ou de um sistema biológico, lá de um sistema lá da natureza. Tudo isso é impressionante. Tudo isso é impressionante. Eu gosto muito de ver tanto o macrocosmos como o microcosmos. Esses dias eu recebi um filminho que eu achei lindo. Aparece uma câmera filmando o olho de uma moça. Né? E aí, imaginem a câmera subindo. E aí aí aparece o olho da moça, e aparece o rosto, aparece a moça, daqui a pouco aparece o lugar onde ela está, o bairro, a cidade, o país, o planeta Terra, e a câmera vai para o espaço. E aí começa a mostrar os planetas perto da Terra, o Sol e todos mais, e vai aumentando, e vai se afastando cada vez mais, e chega ao máximo que os telescópios já chegaram até hoje, vendo aquelas galáxias imensas, e já nem mais dá para identificar ali onde nós estamos, de tão pequenininho que somos. Aí de repente a câmera chega no ponto final, e volta o zoom, e volta, até chegar na moça de novo e entra no olho dela. Aí faz o percurso inverso, e vai mostrando o olho da pessoa por dentro, o que tem, e cada vez mais, nas menores partículas, até chegar lá nas menores partículas do átomo. É coisa impressionante. Eu acho lindo isso. E aí eu pergunto, e ainda tem gente que diz que Deus não existe. E ainda tem gente que diz que Deus não existe. Que isso aqui é obra do acaso.
Mas eu quero pensar aqui na maior de todas as maravilhas que Deus fez, na maior de todas as obras que Deus fez. Já que estamos falando do caráter de Deus, da benignidade de Deus, eu quero falar aqui da obra da salvação. Não existe obra maior que essa. Porque para que essa obra acontecesse, o Filho de Deus se encarnou. O Filho de Deus morreu. Ele ressuscitou. E ele voltará, como ouvimos o quarteto cantando, estáis vós prontos para esse dia? Mas não há obra maior do que essa, a obra da salvação. Que obra maravilhosa. Que Deus pode fazer algo tão maravilhoso assim. Aliás, os outros deuses não passam de invenção dos homens. Eles não existem. São apenas invencionices da cabeça dos homens. Deus é o único Deus, porque Ele é o único Deus vivo. Por isso que Ele é incomparável. No verso 9, ele declara o que Deus fez, a saber, todas as nações que fizeste. Aquelas nações que adoram outros deuses, também são obra de Deus. Por isso que nós intercedemos por elas aqui. Por isso que nós oramos por elas. Para que Deus também revele a misericórdia a elas, como revelou a nós. Como revelou a nós. Não ficou só com os judeus, mas também com os gentios. Nós somos gentios. Ele se revelou a nós. O que Deus fez. E por isso mesmo essas obras, essas nações virão, prostrar-se-ão e glorificarão o nome de Deus. É muito bonito essa declaração, porque Davi era rei de Israel. Ele era o soberano de Israel. E o rei de Israel sabia que ele tinha que se curvar diante de um soberano maior que ele. Os reis terrenos partiam para a guerra para não fazer isso. Guerreavam com os outros reinos para não se curvarem diante de outros reis. Mas Davi disse assim: eu me curvo diante desse Deus que é soberano. Como é bom uma nação ter um líder temente a Deus. Oremos para que o Brasil realmente tenha um líder temente a Deus e não alguém que se vale da fé alheia para mostrar-se cristão. Eu oro a Deus para que as palavras do nosso presidente sejam sinceras, que ele realmente seja alguém temente a Deus e não esteja apenas fazendo jogadas políticas para agradar esse ou aquele grupo. Embora pareça que ele não é desse tipo, já demonstrou que não é desse tipo. Mas oremos pelo nosso presidente. Eu não tenho lembrança de um outro presidente que demonstrava tanto temor a Deus como esse que nós temos hoje. Não sei se ele está sendo sincero. Darei a ele um voto de confiança. Mas eu não lembro. Não lembro de termos um presidente. Já tivemos presidentes crentes, viu? Café Filho era presbiteriano. Ernesto Geisel era luterano. Mas eu não lembro. Nem existia naquela época. Oremos pelo nosso presidente. Mas Davi, sendo soberano, ele sabia quem era Deus. Deus era maior que ele. E ele se curvava diante de Deus. No verso 11, Davi pediu a Deus que fizesse uma obra em sua vida. Olha o que ele pede para Deus. E essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Essa tradução aqui não ficou muito boa. Dispõe-me o coração. O que significa aqui dispor o coração? A tradução mais apurada lá no hebraico, do texto hebraico, seria: Senhor, ajunta o meu coração.
ajunta o meu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, a direção que eu devo andar, o comportamento que eu devo ter. Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor ajunte o meu coração. O que ele quis dizer com isso? Aqui ele está pedindo integridade a Deus. Integridade. João Calvino disse assim: o coração do homem está cheio de tumulto, arrebatado e, por assim dizer, disperso em 1000 fragmentos, até que Deus o ajunte para si e o mantenha unido num estado de firmeza e obediência perseverante. Quantos deuses existem em seu coração? Ô pastor, que isso? Eu sou crente, não sou idólatra. Não? Como você trata a sua família? Como você trata o seu cônjuge? Como você trata o seu trabalho? Como você trata o seu dinheiro? Como você trata você? Quando alguém se recusa a fazer algo que você queria que fosse feito, como você reage? Como você tem lidado com as negativas, quando alguém nega alguma coisa para você, ou quando você não é honrado como você gostaria de ter sido honrado? A forma como você lida me mostrará se você tem ou não deuses na sua vida. E todos os ídolos que nós colocamos em nosso coração, na verdade, não passam de representações de um ídolo só. E esse ídolo se chama eu. O meu eu. O meu ego. Eu quero tal coisa, e se não fizer do jeito que eu quero, o bicho pega. Quem foi que disse que a tua vontade tem que ser feita? Quem foi que disse que é a tua vontade que tem que ser feita? Casse os ídolos no seu coração e trucide-os, mate-os, porque eles estão tirando você da presença de Deus. Não é à toa que Jesus falou: se alguém quer vir após mim, o que é para fazer? A si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, todos os dias, não é a tua vontade que importa, é a vontade de Cristo que importa. Entre fazer o que você quer e o que Cristo manda, é o que Cristo manda. E isso é um exercício diário, porque nós temos que crucificar, matar a nossa vontade diariamente. Não há um dia sequer que você vai ter descanso. Nós não teremos descanso um dia sequer. O nosso coração, se não tomarmos cuidado, ele está fragmentado em 1000 pedaços. Por isso que Davi pede: Senhor, eu quero o meu coração na tua presença. Eu quero o meu coração unido a ti. Eu quero um só coração, um coração íntegro. Para quê? O que ele diz no verso 11? Para só temer o teu nome. Eu quero ser íntegro na tua presença. Eu quero ter um coração que só tema ao Senhor e a ninguém mais. Um coração que teme a Deus e não aos homens. E quando eu falo de temor aos homens, eu me incluo. Porque muitas vezes eu temo que a minha vontade não seja feita. Eu temo ser frustrado. E por isso eu agrado todo mundo. Desconfie daquela pessoa que é sempre prestativo o tempo todo, está agradando todo mundo, está fazendo tudo para todo mundo, tal. Desconfie. Você pode estar diante de um manipulador. Se você age assim, cuidado, você pode estar manipulando as pessoas. Sabe para quê? Para que elas façam a tua vontade. Tu no teu cantinho e eu no meu.
Você não mexe, eu não mexo com você, você não mexe comigo, né? Vamos lá, vamos levando assim. Quem é o Deus dessa pessoa? Ela própria. Irmãos, nós precisamos sondar o nosso coração mais do que nós imaginamos. E essa oração, Senhor, eu quero um coração íntegro na Tua presença. Eu preciso ter um coração íntegro na Tua presença. Eu quero temer só ao Senhor, isso é integridade. Eu quero temer só ao Senhor e a ninguém mais. Eu quero ter medo de desobedecer ao Senhor. Não quero temer perder alguma coisa que eu queria, mas não posso ter. Eu não quero temer a mim, as minhas vontades, eu quero temer só ao Senhor. Só a Deus. Aliás, o único temor que espanta todos os outros temores é o temor a Deus. Com seu coração íntegro, ajuntado na presença de Deus, Davi não podia ter outra resposta, senão o que ele diz no verso 12. Dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o meu coração. A expressão de todo o meu coração está intimamente ligada ao dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Louvar a Deus de todo o coração. Novamente, vemos aqui a integridade que é exigida do adorador. Deus exige de nós, irmãos, não é ter vozes afinadas. Deus não exige de nós cantarmos bem ou tocarmos bem o instrumento. Deus exige de nós um coração afinado com a vontade dEle. Adoração é mais do que cantar. Adoração, louvar a Deus, é mais do que palavras. Louvar a Deus é ter um coração íntegro na presença de Deus e um coração que louva a Deus inteiramente, de todo o coração, de todo o ser, de toda a sua força, de todo o seu interior. Com todo o seu ser. Nós somos verdadeiramente, só louvamos a Deus verdadeiramente quando o tememos de fato. Não existe adoração verdadeira onde não há temor a Deus. Ele deve ser temido, pois Ele é o único e verdadeiro Deus, revelado especialmente em seu Filho Jesus Cristo. João 7,13 nos mostra, 7,3 nos mostra isso. E também se revela a nós em todas as obras de suas mãos. Ele é um Deus incomparável. Devemos desejar ser ensinados e guiados por Deus em sua verdade, para que tenhamos um coração íntegro na presença dEle. Que não fique dividido em agradá-lo e agradar a nós mesmos. A integridade é um dos elementos essenciais da verdadeira adoração. Louvar a Deus com integridade significa o meu coração todo na presença de Deus. E a única coisa que eu temo nessa vida é pecar contra Deus. Enquanto não estivermos assim, a nossa adoração a Deus estará comprometida. Por fim, irmãos, terceiro estímulo que nós encontramos, além da aliança, que é a aliança de Deus que é inabalável, inviolável, além da sua glória que é incomparável, temos o seu cuidado que é inefável. O seu cuidado é inefável. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O verso 15 é o principal aqui. Dele nós vemos a estrutura para os demais versículos desse bloco, desse trecho aqui do Salmo. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade.
com base nesses atributos de Deus, Davi busca a justiça de Deus. Ele clama a Deus para que venha ao seu encontro e o salve das mãos dos seus inimigos. No verso 14, ele descreve os seus inimigos como soberbos, arrogantes, presunçosos e violentos. Mas a principal característica desses homens é que eles não têm Deus diante dos seus olhos. Eles não consideram a Deus. Eles não consideram, diz o salmista no verso 14, eles não te consideram, ou seja, eles não se importam, estão nem aí para o Senhor. E o pecado é justamente isso. O pecado é o homem dizendo para Deus: Senhor, pouco me importa o que o Senhor pensa de mim, pouco me importa o que o Senhor está falando, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu vou fazer a minha vontade. Pouco me importa se o Senhor me manda perdoar, eu quero vingança. Eu trago sangue no olho. Não é assim que o pessoal fala? Fulano tem sangue nos olhos. Sangue no olho. Eu quero que o outro se arrebente. Mas como eu sou crente, eu não vou fazer nada. Só vou pedir para Deus pesar a mão sobre ele. Irmãos, não é vingança que nós devemos querer. Nós devemos querer justiça. É diferente. Justiça. Senhor, exerça a tua justiça. No verso 16 a 17... Davi encerra esse salmo, encerra essa oração, pedindo mais duas coisas para Deus. Primeiro, ele pede fortalecimento. Ele diz no verso 16, volta-te para mim e compadece-te de mim. Essa oração ele já fez no verso 2, compadece-te de mim. Nós já vimos. E mesmo desejando ele, mesmo ele sendo um homem piedoso, e desejando um viver íntegro na presença de Deus, como nós vimos no verso 11, ele sabia que se Deus não quisesse ter misericórdia dele, ele não mereceria aquela misericórdia. Por isso é que ele diz, tu és compassivo, compadece-te de mim. Ele sabia que era um ato da graça de Deus ele ser salvo, e não um merecimento dele. Ele não merecia. Assim como nós não merecemos salvação, não merecemos o perdão de Deus, mas ele nos dá graciosamente. E ele pede a Deus que fortaleça a sua alma. Ele diz, concede a tua força ao teu servo. Nós vimos no verso 4 que Deus é a alegria do coração do servo dele. E aqui nós vemos Davi dizendo que Deus é a força, de Deus vem a nossa força. Literalmente ele está dizendo para Deus, Senhor, dá a tua fortaleza, me protege, me cerca com a tua força, me protege. É isso que ele está pedindo para Deus. Ele se via cercado pelos inimigos e ele diz, Senhor, salva o teu servo, filho da tua serva. Essa expressão ela é muito importante porque vemos aqui não só a dedicação de Davi a Deus, eu sou o teu servo, como também o fato de que toda a instrução que ele recebera de seus pais, quanto à fé em Deus, ele agora punha em prática na vida, na sua própria vida. Servo, filho, tua serva. A mãe dele também era uma serva de Deus. A mãe dele era uma serva de Deus. Quão bom é quando os pais comunicam a sua fé aos seus filhos, ensinam os seus filhos a andarem no caminho do Senhor. Ainda que por algum momento na vida deles, eles tomem outros rumos, mas a palavra de Deus que foi ensinada ao coração deles, é a palavra poderosa, a palavra eterna de Deus. E ela vai frutificar naquele coração. Deus não permitirá que aquela palavra volte vazia. Deus fará com que ela frutifique no tempo certo. Ou para converter o coração, ou para endurecê-lo ainda mais. Mas Deus não vai deixar de fazer a obra na vida dos nossos filhos. Pais, comuniquem a sua fé aos seus filhos. Agora lembre-se, a gente só dá aquilo que a gente tem. Nós não comunicamos fé em Deus se não a temos.
segundo pedido que Davi faz no verso 17, ele pede por livramento. Toda essa oração é um pedido de livramento, né? Ele diz, mostra-me um sinal do teu favor. Novamente está presente aqui a ideia de algo que ele não merece. Favor de Deus. Mas ele clama a Deus que fizesse mesmo assim, por misericórdia. Davi esperava o agir de Deus, livrando-o dos seus inimigos. Seu objetivo, longe de ser um objetivo egoísta, pensando em si próprio, estava focado na glória de Deus. Olha o que ele diz, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Você já parou para pensar que a adversidade que você está passando é uma oportunidade que Deus está lhe dando para mostrar aos outros quem é Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou? Você vive cantando, nós vivemos cantando aqui, né? Faze-me um vaso de bênção, Senhor. O que é ser um vaso de bênção? É nisso. É na nossa vida, Deus revelar a graça dele de tal forma, a tal ponto, que as pessoas ao olharem para nós, verão a mão de Deus. Isso é ser um vaso de bênção. Que Deus assim nos ajude. E que em nós seja revelada toda a misericórdia de Deus, e as pessoas possam ver como Deus é misericordioso. É no caráter santo de Deus que os seus servos se refugiam. Eles desejam ver o agir de Deus, livrando-os daqueles que lhes perseguem, para que Deus seja glorificado em suas vidas. O desejo do servo de Deus é testemunhar do amor e fidelidade de Deus em meio às adversidades, mais até mesmo do que ser liberto das garras dos inimigos. Enquanto nós não desejarmos que Deus seja glorificado em nossa vida, mais do que qualquer outro desejo que nós possamos ter, nós não estaremos honrando a Deus como Ele deve ser honrado. Quando os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar, como foi que Jesus começou? Portanto, vocês orarão dessa forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Em outras palavras, honrado, bendito, louvado, adorado seja o teu nome. Enquanto esse não for o maior objetivo da nossa vida, honrar e glorificar a Deus, nós seremos como crianças brincando com bolinhos de lama, tendo uma praia linda à nossa espera. A aliança inabalável, a glória incomparável, o cuidado inefável de Deus são estímulos que precisamos para enfrentar as adversidades. Não é mudar a circunstância. Esse não deve ser o estímulo para enfrentarmos a luta. Mas sim, ter o coração transformado no processo de enfrentar a adversidade, confiando na glória de Deus e buscando a glória de Deus. Isso sim é o que importa. E esse deve ser o maior objetivo da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.